Olá, turma do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Janaína. Hoje iremos conhecer o novo grupo de plantas chamadas de Pteridófitas. Essas plantas, elas também são plantas pioneiras, né? Foram as primeiras plantas a aparecer no nosso planeta. Elas possuem tecidos especializados, né? Que conduz a água. Elas formam, né? Foram as primeiras plantas a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes. Também são conhecidas como os pteridófitas a samambaia, avencas, xaxis e cavalinhas. O seu sistema reprodutivo, na parte de reprodução, ainda é bem simples, né, como a briófita. E parcialmente depende da água. Então, elas também dependem da água para se reproduzir, mas é parcialmente. A briófita já é totalmente, elas precisam da água para se reproduzir, né? Pois também não possui nem sementes, nem flores, nem frutos. Como elas são as plantas pioneiras e foram as primeiras plantas a aparecerem os sistemas de vasculares, né, que conduz a água, os nutrientes para a planta. Essas plantas, elas não possuem também raiz nem folhas. E assim, com a sua especialização, né, com as suas estruturas, foi aparecendo lentamente as novas estruturas dessa planta. Então, é semelhante à briófita, né? Elas não têm flores, nem raiz e nem frutos, né? Então, elas têm estruturas mais complexas, né? Dominaram a vegetação da Terra a partir do período Devoniano superior até o fim do período Carbonífero, né? Cerca de 380 até 290 milhões de anos atrás. Então, aqui, ó, é exemplo de plantas vasculares, sem sementes, né? É um exemplo de uma avenca e uma samambaia. Então, as características gerais das pteridófitas, né? Elas possuem o corpo que apresenta uma organização que tem tecidos, mostrando raiz, caules e folhas verdadeiros. As briófitas, elas possuem essas estruturas que elas são chamadas de caulode, filóide e rizóide, né? São estruturas falsas, né? É semelhante a essas estruturas agora, só que elas são falsas. Já que nas pteridófitas, elas são estruturas verdadeiras. E possui o tecido condutor eficiente, né? Já é uma planta de grande porte, já são plantas maiores, né? Pois ela tem esse condutor, que no caso é constituído por xilema e floema. Então, apresenta um corpo na forma de cormo, né? Isto é, raiz, caule e folhas verdadeiras. A raiz, em geral, são subterrâneos, né? Com a função de fixação e absorção. O caule cresce em sentido oposto à raiz, né? Tem a função de sustentar a planta. As folhas, geralmente, laminares e com células ricas em cloroplasto, né? Que faz a fotossíntese. E também podem ainda ser classificados como plantas criptógamas, por não produzirem flores. Então, o habitat dessa planta, né? Elas são encontradas normalmente em locais sombrios, úmidos e ambientes de florestas, vivendo como plantas epífitas, que vivem plantas que vivem sobre a outra, né? Também utilizadas como plantas ornamentais, né, para jardins, garagens, sacadas de casas e apartamentos. Pteridófitas mais conhecidas tem a cavalinha, a selaginella, a samambaia, licopódio. Então, falando de reprodução, essas plantas elas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada, que é a famosa alternância de geração, né? Então, como exemplo, uma samambaia comumente cultivada tem a espécie chamada Polypodium vulgare. Então, a samambaia é o nome popular. Polypodium vulgare é o nome científico da samambaia. Então, a samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos. Por isso, ela representa a fase chamada esporófito, né? Então, a planta libera esporos. Esse esporo
ao cair no chão, no seu habitat, num ambiente que seja bem fértil, essa planta irá se desenvolver e crescer. E depende da água também. Em certas épocas, né, da superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se pontinhos escuros chamados de soros. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Então, esses esporos, quando amadurecem, né, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo, aquela plantinha em formato de coração. Esse prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso, ele representa a fase chamada gametófito. E o prótalo também das samambaias contém estruturas onde se formam o anterozóide e osféreas. Lembrando a vocês que anterozóide é a gameta da planta masculina e a osfera é o gameta da planta feminina. Então, aqui é um esquema simplificado, né, do ciclo reprodutivo das pteridófitas, né? Vocês podem ver aqui, pela imagem, a folha, essa planta adulta. Atrás da folha, vocês podem ver pontinhos pretos, né, que é os esporos. Então, aqui já é a fase assexuada, onde a planta libera, né, espelha esse esporo, os chamados de soros, né? Ao cair no chão, esse esporo vai formar o prótalo, né? E do prótalo vai ter a fase sexuada, que vai ter o encontro dos gametas masculinos e femininos, assim originando uma nova planta. Então, divisões das plantas vasculares. Tem a Psilotófita, né, que possui estrutura corpórea muito simples. Inclui dois gêneros, Psiloto e Timesiperis, né? Então, aqui são exemplares. Eu estou citando nomes de plantas, nome científico, né? Exemplar do gênero Psilotum, tá aqui a planta aqui. E tem o exemplar da espécie Tisepsipteris, né? Crescendo sobre o tronco de árvores. Lembrando que essas plantas são epífitas, né? São plantas que crescem sobre a outra. Esse gênero Psilotum tem a distribuição tropical e subtropical. E é o único entre as vasculares atuais que não apresentam raiz nem folhas. Também. E tem o gênero Tisepteris, né? Que são plantas epífitas. Então, aqui tem uma planta chamada Lycopodiaceae, né? A maioria das 400 espécies é tropical. E a maior parte é epífita, vive sobre a outra. Então, vocês conheceram um pouco das estruturas das plantas pteridófitas. São plantas que já têm um grande porte, né? Elas, diferente da planta birófita, são plantas de pequeno porte, essas já são de grande porte, né? Vocês irão praticar, que vocês aprenderam agora, um pouquinho do que vocês aprenderam, utilizando o livro nas páginas 286 e 287. Nos encontraremos na próxima aula, galera.